Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, sou professora do componente curricular de Sociologia. E o tema da nossa aula de hoje é o que é a Sociologia, né? Antes de a gente iniciar, o tema específico, a gente precisa entender os objetivos da nossa aula. E os objetivos é analisar e comparar, diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas, processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, ambientais e culturais. Bom, então agora começando a nossa aula e respondendo a pergunta inicial do nosso tema da aula, o que é sociologia, a gente pode entender que a sociologia ela é uma ciência, E o objeto de estudo da sociologia é a vida social humana, Grupos e sociedades, Então, o tema de estudo é o nosso próprio comportamento enquanto seres sociais. Nós, aqui na sala de aula, somos seres sociais. Então, todos os nossos comportamentos, a sociologia ela vai aí investigar mais a fundo, Bom, a esfera de ação do estudo sociológico é extremamente abrangente, Podendo ir de análise a encontros casuais entre indivíduos, como nós aqui dentro da sala de aula, e também vai até investigações de processos sociais globais, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que foi um evento que atingiu aí, mudou aí a relação social do mundo inteiro, E que a gente estuda hoje. Bom, a sociologia ela mostra que é necessário adaptar uma perspectiva mais abrangente do modo como somos e das razões pelas quais agimos, Então ela vai investigar a fundo por que agimos de tal forma, Por que falamos de tal maneira, Então todos essas ações a sociologia vai investigar, E ela nos ensina, que o que consideramos natural, inevitável, bom ou verdadeiro pode não ser. E o que tomamos como algo dado ou natural, pode ser tão fortemente influenciado por forças históricas e sociais, Ou seja, a gente pode ter herdado, Pode ser imposto, Pode ser influenciado por momentos históricos que antecederam nossa realidade de hoje, E que a gente traz, Pode ser estruturado, na sociedade. Algumas ações. Bom, a imaginação sociológica, ela implica, acima de tudo, abstrairmos das rotinas familiares da vida cotidiana de maneira a olhá-las de formas diferentes. E aí, pensando nisso, a prof trouxe um exemplo, tá? Que seria o ato de tomar café, E aí, no ponto de vista sociológico, ela vai fazer algumas questões, Por exemplo, a gente todo dia levanta, toma um café e a gente não pensa o que seria o café, Quem plantou o café? Como chegou na minha mesa? Essas perguntas a gente não faz no dia a dia. E a sociologia, ela vai estudar isso, E aí ela vai fazer algumas questões. Por exemplo, de onde veio o café, Que nem a prof falou. Ela é uma bebida realmente, Por que faz de tal forma, E aí, a relação e a inter-relação envolto desse café, que vai ser o ponto, da sociologia. Então, ela vai investigar desde a plantação, até o consumo, até chegar a nós, que consumimos, Ela investiga também onde se comercializa, E quem utiliza desse café, que vai desde países pobres, até os países mais ricos, A sociologia, ela também envolve processos de desenvolvimento social e econômico, Então, a sociologia investiga também processos econômicos, políticos, E culturais também. E aí, a sociologia, ela entra com vários conceitos, tá, pessoal? A prof trouxe um dos mais importantes, que é a estrutura social, Que refere-se ao fato de que os contextos sociais das nossas vidas não consistirem apenas em acontecimentos e ações ordenadas aleatoriamente,
Então, a nossa vida não aconteceu por acaso, né? Não aconteceu aleatoriamente, porque a vida é assim. Não. Muitas das vezes, né, a sociologia mostra que eles estão estruturados, né? Ou padronizados de diferentes maneiras, né? A nossa sociedade, ela é organizada, ela foi pensada, né? E há regularidades no modo como nos comportamos, ou nas relações que temos com outras pessoas, né? Então, nossas relações cotidianas, elas podem ter vindo lá de trás, né? Outros momentos históricos aconteceram pra gente agir como agimos hoje, né? Como, por exemplo, o trabalho, né? Todo dia a gente trabalha, né? Os pais de vocês trabalham, né? E aí pode ser que a gente herdou, né? Então entra um grande processo histórico, né? Pra gente chegar a entender, né, esses nossos comportamentos de hoje. E para entender sobre sociologia, né? A gente precisa entender quem criou a sociologia, porque a sociologia, ela é uma ciência, né? E alguém teve que pensar nela, né? Nessa ciência, né? E Augusto Comte, né, entra como o pai da sociologia, ele é considerado o pai da sociologia, né? E quem foi ele? Bom, Augusto Comte, ele foi um francês, né, um filósofo francês, que nasceu em 1798 e morreu em 1857, né? E Comte, originalmente, ele usou a expressão física social, mas ele criou o termo sociologia, né? E por que ele criou esse termo sociologia? Porque Comte queria, né, distinguir o seu ponto de vista das visões dos outros pensadores daquele momento, né? E com isso ele criou o termo sociologia, né, para descrever a disciplina que pretendia estabelecer, né? Bom, o pensamento de Comte, né, ele refletia os acontecimentos turbulentos do seu período, que seria a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, né, ela alterou todo o modo aí tradicional, né, da vida daquela população. E havia então introduzido uma série de mudanças muito importantes na sociedade e o crescimento também da industrialização. Ou seja, esse momento, esse período, teve uma grande mudança na vida dessa população, né? E aí Comte queria criar aí uma disciplina que tivesse um foco específico, né, que era a vida social ali, né? Bom, Comte então procurou criar uma ciência, né, da sociedade que pudesse explicar as leis do mundo social, a imagem das ciências naturais que se explicavam como funcionava o mundo físico, né? Então ele queria criar uma ciência aí que explicasse, né, as leis do mundo social. E ele queria utilizar os mesmos métodos do mundo físico, ou seja, ele sabia, né, que todas as ciências aí, né, têm seu próprio objeto de estudo. Então ele reconhecia, né, que cada disciplina científica tem seu próprio objeto de análise e Comte acreditava que todas partilhavam uma lógica comum e um método científico que visa revelar, né, leis universais. Comte via a sociologia como uma ciência positiva, né? Então, o que acontece? Por exemplo, ele acreditava, né, que a disciplina devia aplicar ao estudo da sociedade os mesmos métodos científicos e rigorosos que a física ou a química usavam para estudar o mundo físico. Então, Comte, né, acreditava que todas as ciências compartilhavam uma mesma lógica, que visa revelar leis universais. E ele viu a sociologia como uma ciência positivista. Ou seja, que a ciência, né, provada, verídica ali, era a verdade absoluta, né? Então, ele acreditava que a sociologia, né, esse estudo da sociedade, devia aplicar os mesmos métodos que a física e a química. Só que hoje em dia a gente entende, né, que a sociologia tem seus próprios métodos de pesquisa, né? Porque nós aqui, nós enquanto seres sociais, temos outros jeitos, né? Então a gente tem que ver detalhes para investigar, né, certas sociedades, né? Não é como a química, a física que prova ali, coloca, né, faz aí métodos científicos e que
tá certo, né? É provado veridicamente ali, né? Nos negocinhos ali da química, que a prof acabou de esquecer o nome. Mas enfim. A sociologia não, a sociedade não. Ela tem seus métodos, né? Bom, o positivismo é uma corrente filosófica que Comte desenvolveu e que defendia, então, conhecimentos científicos eram verdadeiramente, né? Era o certo e ponto final. Bom, na próxima aula a gente vai entender um pouquinho mais os conceitos, né? De sociologia. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima aula.